Opa, meninos e meninas de todas as idades, sejam bem-vindos para mais uma aula. Demorou um pouquinho, mas aqui estamos de volta. Hoje nós vamos resolver mais uma questão do concurso para agente comunitário, para agente de combate às endemias, que foi aplicado lá na cidade de Maracanaú, no Ceará, pela banca IDECAN. Sim, é uma banca bem pesada e que faz umas questões bem cabulosas. Mas primeiro, quem sou eu? Eu sou o professor Jairão Oliveira, eu sou formado em Ciências Biológicas pela UNEB, sou agente comunitário de saúde e no futuro serei técnico agente comunitário em saúde. Mas, dando continuidade, hoje nós vamos para a questão número 42. Lembrando que a última aula a gente fez a 41, salvo engano. Sobre a esquistossomose, analise as alternativas abaixo. Então, primeiro a gente vai só ler, depois a gente faz a análise de verdade. 1. É correto afirmar que é uma doença parasitária diretamente relacionada à questão de saneamento e, no Brasil, é predominantemente causada pelo esquistossoma hematóbium. 2. Adquire-se a infecção quando se entra em contato com a água doce onde existam caramujos infectados pelos vermes causadores da esquistossomose. Um chato falar, né? 3. No Brasil, é conhecida também como xistose, barriga d'água ou doença dos caramujos. 4. Sobre a incubação, podemos afirmar que os primeiros sintomas começam a aparecer a partir da infecção, em um período de 2 a 3 meses. Bem, e aqui abaixo nós vamos ter as alternativas que a gente deve analisar. Na verdade, o que a gente tem que analisar aqui são as afirmações, né? Mas antes da gente fazer essa análise, vamos fazer uma pequena revisão sobre a esquistossomose. Eu sei que você já sabe tudo, mas se você já está aqui nessa aula, provavelmente você ainda tem alguma dúvida a respeito desse assunto. Bem, onde é que começa a doença? A doença tem o seu ciclo iniciando-se no humano. Sim, no humano. Quando o humano é infectado, os vermes que são platelmintos, eles gostam de habitar, na verdade, o fígado. Sim. E aí depois, quando eles vão se reproduzir, eles passam então para o sistema do intestino, né? Por aqui. E aí os ovos do bicho que estão no intestino vão ser lançados para fora, né? Conforme a pessoa vai excretando, ou seja, cagando, né? E aí o que é que acontece? Bem, esse verme ele precisa de uma série de coisas ocorram para que a infecção volte a ter o seu ciclo completo. Lembrando que o ciclo precisa necessariamente do ser humano, sendo que o ser humano é o hospedeiro definitivo do platelminto, né? Ok, o humano vai lá então, defeca ou na água ou então próximo à água. E aí tá os ovos. E os ovos que nós vemos aqui no primeiro momento podem ser então dessas espécies: o Schistosoma mansoni ou os Schistossomas japonicum, mecongii e Schistosoma hematobium, que foi o que a gente viu na aula ou na questão, né? Qual é a questão? Esse Schistosoma aqui, ele não é comum no Brasil. O que é encontrado aqui no Brasil é justamente o Schistosoma mansoni. Então a gente já viu que a primeira afirmação está errada, né? Ok, os ovozinhos estão na água, então eles vão eclodir e vão sair os miracídios, que é um tipo de larva. Esses miracídios, então, precisam encontrar os caramujos. É qualquer caramujo, professor? Não, tem que ser um caramujo de água doce do gênero Bionfalaria. Esse aqui, ó. Isso aqui é um H, viu? Falaria. R-A. Esse é o único gênero que nós conhecemos que é capaz de transmitir, ou, na verdade, de hospedar esses vermes. Lembrando que não é uma única espécie, são várias espécies do gênero Bionfalaria. Quando então dentro dos caramujos, os miracídios vão digievoluir e vão começar a produzir de forma assexuada as cercárias. Essas cercárias são então liberadas na água e aí sim essas cercárias podem novamente infectar o homem.
Lembrando que as cercárias, elas gostam de andar na água num período que está mais quente, ou seja, de 11 horas até mais ou menos umas 3 horas. Nos horários mais frios, elas não saem. E outra coisa, depois que ela sai na água, se ela não encontrar um hospedeiro, ela inevitavelmente vai morrer. Cada miracídio pode liberar centenas ou milhares de cercárias durante um longo período de tempo. Então, um único caramujo pode infectar muita gente. Voltando então para o humano, ele vai penetrar na pele e aí volta novamente todo aquele ciclo, né? Sim, e aí é no humano que vai ocorrer a reprodução sexuada. Ele muda novamente e aí ele consegue fazer a reprodução sexuada. Ok, isso aqui é só um resumozinho básico. Com isso aqui a gente já consegue então responder a nossa questão. Então voltemos aqui para a nossa questão, vamos analisar cada afirmação. Primeira afirmação: é correto afirmar que a doença parasitária diretamente relacionada à questão de saneamento no Brasil é predominantemente causada pelo esquistossoma hematóbium? Não. O esquistossoma que ocorre no Brasil é o Mansoni. Será que eu escrevo certo? Mansoni. Aqui. Então, primeira afirmativa está errada. Segunda afirmativa: adquire-se a infecção quando se entra em contato com a água doce onde existam caramujos infectados. Claro, né? Caramujos infectados pelos vermes causadores da esquistossomose. Corretíssimo. Essa questão aqui está correta. Vamos marcar aqui com um círculozinho. Lembrando uma coisa: se na questão tiver afirmando assim, onde existam caramujos, essa vai ser uma questão capciosa. Ou seja, se ele não afirmar que é caramujo infectado, tem que estar dizendo. Se não estiver informando que o caramujo está infectado, você pode pedir a anulação dessa questão, caso ele dê como certo, mas provavelmente a banca vai dizer que está errado. 3. No Brasil é conhecido também como cistose, barriga d'água ou doença dos caramujos. Essa aqui está certo, mas eu achei até estranho a banca IDECAM fazer esse tipo de afirmação. Por quê, professor? Porque nome popular pode ser qualquer coisa. Se eu quisesse chamar a esquistossomose de cachorrinho d'água, teoricamente estaria certo, porque nome popular vale qualquer coisa. Então aqui eles pegaram os nomes que a gente conhece mais, mas pode ser qualquer coisa. Então, né, tá certo também. E quarta afirmação: sobre a incubação, podemos afirmar que os primeiros sintomas começam a aparecer a partir da infecção, em um período de 2 a 3 meses. Isso aqui está errado. Como ele mesmo disse na afirmação, é a partir da infecção quase que imediatamente. Como assim, professor? Assim que a cercária consegue adentrar a nossa pele, né, a pele da pessoa lá, já forma-se ali algumas lesõezinhas, você vai perceber algo avermelhado. Ali já foi da cercária que adentrou na pele do hospedeiro. E logo nos primeiros dias a pessoa começa a ter febre e a ter algumas complicaçõezinhas, mas geralmente febre. Então dizer que demora de 2 a 3 meses, não, o corpo já reage nos primeiros dias. Então essa informação aqui também está errada. Então só sobrou 2 e 3. Basta a gente procurar aqui. Letra C, apenas alternativas 2 e 3 é a nossa questão aqui. Letra C. Bem, gente, por hoje foi isso. Essa foi uma questão relativamente simples, mas eu tenho certeza que muita gente se passou, principalmente aqui na questão do nome específico da espécie, né? Que é Esquistossoma mansoni, nomezinho difícil de falar, e sobre a questão dos sintomas, né, que a pessoa começa a apresentar. Sintomas não, sinais clínicos. Só para lembrar, sintomas é aquilo que a pessoa fala, sinais clínicos é aquilo que ela apresenta. Bem, gente, por hoje é isso. Nos vemos em uma próxima. Tchau!